Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 16 de março de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A loteria de Putin. Estados Unidos da América recuam. Enquanto o Oriente Médio arde em chamas, o Kremlin comemora um lucro inesperado. Washington, através do seu presidente Donald Trump, acaba de emitir para o seu amigo Vladimir Putin, o cara legal, segundo ele, acaba de emitir uma licença que libera milhões de barris de petróleo russo, dando a Putin um fôlego financeiro de bilhões de dólares. Seria uma traição à Ucrânia ou um movimento desesperado para salvar a economia global? É o que justifica os Estados Unidos da América, para salvar a economia global. É o que justificam os assessores de Trump. Fique até o final para entender como a guerra contra o Irã deu à Rússia o bilhete premiado que pode prolongar o conflito por anos. Inscreva-se, aqui você vê somente a verdade, deixe seu like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários e compartilhe principalmente, além de se inscrever, dar o like, essa que é uma análise exclusiva sobre esse assunto muito importante que tem um impacto global. Conto com vocês. É uma manobra de loteria que Donald Trump fez para Vladimir Putin, fazendo esse recuo das sanções do petróleo russo. O cenário geopolítico sofreu um abalo sísmico com esse acontecido no dia 12 de março, próximo passado. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos da América, em uma decisão que pegou o mundo de surpresa, emitiu uma licença temporária, permitindo que países comprem o petróleo russo que estava retido em alto mar. Que antes era uma ferramenta de pressão para forçar o Kremlin a sentar-se à mesa de negociações, tornou-se, nas palavras de especialistas, uma vitória na loteria para Vladimir Putin. A estratégia de Washington mudou drasticamente. O motivo? O choque de preços causados pelo conflito direto entre a América, Israel e o Irã, com o fechamento do Estreito de Hormuz, por Teherã, por onde passa 1/5 do petróleo mundial, ou seja, 20% do petróleo do mundo passa por Hormuz. O governo Trump viu-se encurralado. Para evitar um colapso energético global e uma inflação galopante, a solução encontrada foi injetar o petróleo de Putin de volta nas veias da economia mundial. São 145 milhões de barris que estão flutuando e podem ser vendidos sem medo das sanções americanas. É um papel ambíguo da Rússia no Oriente Médio, né? E ela está fazendo esse papel ambíguo. A ironia desse movimento é profunda e, ao mesmo tempo, é amarga. Enquanto os Estados Unidos da América aliviam as sanções para estabilizar o mercado, surgem denúncias graves, comprovadas, de que Moscou estaria fornecendo inteligência militar ao Irã para que este ataque navios e aeronaves americanas. E é o que eles estão fazendo. É um jogo de espelho muito perigoso. Washington financia indiretamente a máquina de guerra russa para baixar o preço da gasolina, enquanto essa mesma Rússia ajuda o Irã a matar soldados americanos. Inclusive, essa denúncia foi feita já há alguns dias, quando os primeiros 7 soldados americanos foram mortos por um ataque de drones iranianos. Isso aconteceu, é um fato, e foi constatado que essa informação foi fornecida da posição dessa unidade americana, foi fornecida por Moscou para o Irã. E o presidente Trump, ele desconversa, ele diz, eu ouvi falar, mas nós estamos ganhando a guerra. Aparentemente, a morte dos militares não preocupou ele, né? E também a perda de alguns ativos nesse ataque, ativos militares. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, tenta minimizar o impacto, alegando que a medida é de curto prazo e se aplica
apenas ao petróleo já em trânsito. No entanto, o mercado sabe que a porteira foi aberta. A Índia, que vinha sendo pressionada por Donald Trump, agora vê o caminho livre. O pragmatismo superou a moralidade diplomática. É a realidade, tem que usar um termo forte, mas superou. E o resultado é um fluxo constante de capital voltando para os cofres do ditador da Rússia, em um momento em que a economia russa começava a dar sinais de asfixia e que todo mundo esperava que agora, num curto prazo de tempo, ela iria colapsar. Então eles deram mais fôlego para ela, para não colapsar agora na metade do ano. Vão tentar empurrar esse colapso, talvez salvá-la, talvez Donald Trump queira ter um acordo com Vladimir Putin para salvar a economia da Rússia e ela não se desintegrar, que hoje é o medo também do ditador da Rússia, Vladimir Putin. São bilhões para a guerra e com isso preocupam a Ucrânia. As cifras são astronômicas. O Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpo constatou que em apenas 2 semanas de conflito no Oriente Médio, a Rússia arrecadou 6 bilhões de euros adicionais. Zelensky foi rápido e contundente em seu aviso. Esse único ativo nas sanções pode injetar ainda mais 10 bilhões de dólares diretamente na máquina de guerra da Rússia. Para a Ucrânia, isso não é apenas uma decisão econômica. É uma sentença de prolongamento do conflito que as expectativas dos analistas, pelo estrangulamento da economia russa, terminaria a curto prazo. Com isso, Donald Trump prolongou a guerra por mais tempo, aquele que acredita que a Rússia é a mais forte. Ou ele quer fazê-la mais forte. Especialistas como Alexander Talavera apontam que a receita russa havia caído para o nível mais baixo em 5 anos, em janeiro de 2026. Putin estava prestes a cortar 10% dos gastos públicos para manter o esforço militar. Ele corta em tudo que é lugar, mas não corta o esforço militar. Em desespero, porque não conseguiu nada, não está levando uma vitória dessa guerra. Ele tem menos do que conquistou em 2014. Ele pode ter alguns territórios a mais. Tipo, Zaporizhia não tinha em 2014, não tinha também Kherson. Mas ele tem menos em termos de território face ao que a Ucrânia reconquistou. Ele tinha mais de 20%, agora ele tem menos de 20% do território ucraniano na contagem global. Agora, com os preços globais em alta e as sanções suspensas, ele tem o fôlego necessário para ignorar as pressões por paz. O Kremlin, através de Dmitry Peskov, o porta-voz do ditador, celebra a medida com o reconhecimento de que a energia russa é indispensável, uma narrativa que humilha os esforços diplomáticos europeus dos últimos anos. É uma guerra contra a Europa, contra a Ucrânia, da aliança Trump-Putin. É uma afirmação forte que eu faço, mas é o que eu sinto, que desde o começo Trump tem oscilado muito e sempre favorecido a Rússia e criticado Zelensky. Inclusive, essa última semana ele criticou duramente Zelensky, que não quer a paz, quando é o contrário. É o ditador da Rússia, o amiguinho dele, que não quer a paz. A reação interna e o futuro da aliança é preocupante, embora a Europa já disse que a aliança continuará firme. Dentro dos Estados Unidos, o clima é de revolta entre os democratas e alguns republicanos. Senadores como Elizabeth Warren e Chuck Schumer exigem explicações imediatas. Eles argumentam que a resposta de Trump ao apoio russo ao Irã foi, na prática, facilitar um lucro de 150 milhões de dólares por dia para Putin. Na Europa, o tom é de preocupação extrema. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, já classificaram a decisão como um erro estratégico que ameaça a segurança de todo o continente, com a qual eles têm total razão. O que vemos é um mundo em transição, onde as alianças são sacrificadas no altar da estabilidade econômica imediata. A Ucrânia assiste com apreensão seu aliado principal aliviar a pressão sobre o agressor em troca de barris de petróleo.
O processo de paz, que já era frágil, agora parece um horizonte distante. Quem precisa de um aliado desses, eu diria para Zelensky? Ninguém. Esse aliado tem que mandar pastar. A loteria de Putin foi paga com a moeda da conveniência política. E o custo real será medido em mais meses ou talvez anos de trincheiras e sangues em solo ucraniano, principalmente se a cada vez que a Rússia é estrangulada financeiramente, o Trump arruma um artifício para colocar mais dinheiro dentro da economia da Rússia. A conclusão é a seguinte: a geopolítica não perdoa os fracos nem os sentimentais. Ao abrir as torneiras do petróleo russo, Donald Trump enviou uma mensagem clara de que a economia doméstica, por vezes, pesa mais que a liberdade de uma nação aliada. Mandou essa mensagem. Putin agora tem as cartas, o dinheiro e o tempo a seu favor. Enquanto os líderes mundiais debatem em gabinetes luxuosos, o soldado ucraniano na linha de frente sabe que a luta ficou mais difícil. O bilhete premiado que Putin ganhou foi assinado com a tinta da necessidade global e o preço da paz acaba de subir drasticamente. Mas a Ucrânia continuará lutando pela sua soberania e pelo seu povo e pela sua democracia e pelos seus valores ocidentais. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Aqui vocês viram a verdade, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com vocês. O canal da verdade, o Velgas, fala a verdade, o que de fato acontece e as tendências e as análises que vocês só veem aqui e não em outro canal. Conto com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.